noite. Boa noite a Boa todas. Noite. Estamos aqui para mais uma aula do Clube LP Conectadas. Hoje a gente está com uma convidada que vai dar a nossa série de aulas, né? São 3 aulas, e essa aula é como não perder dinheiro para o INSS, Planejamento Previdenciário. E esse vai ser o módulo 1. Módulo 1 é aprenda analisar o seu extrato do INSS e corrigir erros. Então, uma aula bem interessante, onde a gente pode pegar muitas não sabem, eu também não sei muita coisa disso, e a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma aula com muito conteúdo da Dagmari, a mais conhecida como Maria Ruda, né? Seja bem-vinda, Maria Ruda, para dar essa aula para nós. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar de previdência. Para mim é um prazer maior ainda, porque é algo que eu gosto e que ajuda todo mundo, ajuda pessoas, mulheres, empreendedoras que estão iniciando a sua carreira e ficam na dúvida qual o melhor tipo de aposentadoria e qual a melhor contribuição. Vou me aposentar? Quando? Será que com o período que eu tenho de CLT, se eu fizer uma contribuição de MEI, vou me aposentar? Pois é. É para isso que eu montei esse primeiro módulo, para apresentar como identificar erros no CNIS. Porque o que acontece? O CNIS, o extrato do INSS, ele vem de uma forma que muita gente não entende. Acha que só porque constou lá 30 anos, um exemplo, 30 anos de contribuição, ele tem 30 anos de contribuição. Só que o sistema, ele não é inteligente ainda o suficiente para separar os tipos de aposentadoria ou os tipos de contribuição para poder selecionar o tipo de aposentadoria correto. Então, o que acontece? Coloca se tiver 30 contribuições, mesmo que inferior ao salário mínimo, vai constar lá, mas quando você for dar entrada na aposentadoria, não vai contar. Um exemplo, esse é que 1 centavo abaixo do salário mínimo na contribuição, você não conta para tempo de contribuição. Oi? Achei que alguém tivesse falado. Acho que foi sem querer, Mari. Então, isso que... É esse planejamento que qualquer pessoa pode fazer, e eu vou explicar agora para vocês. Inclusive, eu fiz um vídeo que eu vou deixar também disponível, passo a passo dentro do site, porque às vezes tem gente que não sabe nem qual arquivo baixar e qual que vai conferir. Então, eu fiz um passo a passo que eu vou estar disponibilizando para todo mundo do grupo, para fazer essa conferência, né, para poder determinar os erros. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem mais gente querendo. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, está aparecendo certinho. Então, vamos pegar aqui. Bom, aula 1, que hoje, é como você identificar todos os erros para não perder dinheiro. Porque uma contribuição errada, um mês pode fazer com que você receba menos. Então, no decorrer das aulas, todo mundo vai entender por quê. Então, o primeiro passo. O planejamento previdenciário, ele é um mapa que nós temos das nossas contribuições, para quando chegar lá no final do período, a gente conseguir obter um benefício, seja ele por tempo de contribuição ou aposentadoria. E nesse período, você tiver indicadores, ou seja, divergências no INSS, quando for analisado, eles serão desconsiderados. E aí você vai perder valor, vai perder dinheiro. Então, ele evita perdas financeiras, atrasos na aposentadoria, que se você tem um erro na aposentadoria, vai levar meses para conceder aí o seu benefício, e até indeferido, porque o INSS, ele pede 30 dias para você correr atrás de um documento. Mas tem órgão, por exemplo, o Estado, que leva
quase anos para emitir um documento, que é uma certidão de tempo de contribuição necessária para aposentadoria no INSS. Ou seja, você perde o benefício, é indeferido por conta desses apontamentos. Aí vamos ver, o que é mito e o que é realidade? Muita gente fala, é só pagar o INSS e está tudo certo. É mito, gente, não está tudo certo. Você garante um valor que você não sabe se é bom ou se não é bom. E, na realidade, o INSS, ele possui regras, cálculos, exigências e várias mudanças em decorrer do período. Quem não conhece as regras, ele corre o risco de contribuir de forma errada, ou código errado, ou mesmo até a alíquota errada, causando indeferimento do benefício. Então, o que eu vou explicar a seguir é para evitar todos esses errinhos. Isso é o divisor de águas para quem faz isso aí no decorrer do período. Falta aí 2 anos, 3 anos, 10 anos, você tem tempo aí para estar fazendo essas correções antes de se aposentar. Por quê? Se você der entrada na aposentadoria, assim, dei lá cegamente, o que você não vai conseguir? Períodos que não aparecem no sistema, o que é isso? Período que não aparece no sistema é para nós que temos a carteira, tivemos, né, e temos ainda a carteira física. A carteira física é essencial para você enviar para o INSS. E aí, na carteira física, o que você faz? Primeiramente, você vai pegar a sua carteira física e conferir todas as suas contribuições que estão anotadas lá. Tem que bater com o extrato do INSS. Eu vou mostrar um extrato para vocês terem uma noção. Os vínculos sem registro, com registro incorreto. Então, você tem lá registro, às vezes está uma data, mas no INSS é uma data e na carteira é outra. Então, como que você faz? Existe um processo de correção que você faz através do site de todos os vínculos que estiverem errados. E como que a gente faz isso? Eu vou explicar isso no próximo vídeo, como você entrar com o processo para corrigir. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como vocês vão iniciar tudo isso, e depois como corrigir, tá? Que não adianta eu falar que tem problema e não explicar para vocês, né, como corrigir. As contribuições abaixo do salário mínimo não contam para tempo de contribuição, só que lá no site você tem uma função que chama simulação de aposentadoria, no site do INSS. E lá vai constar todas as contribuições que estão lá no seu CNIS, mas quando for ser conferido para a concessão do benefício, vai ser um humano que vai analisar. E aí ele vai olhar todas as contribuições, porque estão na lei, essa contribuição está abaixo do salário mínimo, não conta, então ele vai excluir. E isso vai baixar o seu valor. Então, lá pode até estar um valor R$3.000, mas na hora da concessão, você vai ser um valor inferior. Recolhimentos em atrasos não processados. Também. Mas a empresa pagou atrasado. A minha empresa pagou, eu deixei de pagar, muita gente faz isso, deixei de pagar 1 ano na minha empresa, como empregador, mas eu vou pagar todo mês agora. Está correto? Você pagou, a Receita Federal não vai te cobrar por você ter pago todo esse tempo atraso, mas o INSS, você vai sofrer as consequências, porque ele vai pedir. Quando você faz uma contribuição por empresa, através da sua empresa, em atraso, ele pode pedir comprovantes de movimentação da sua empresa nesse período. Aí você não vai ter nota fiscal, que é uma comprovação, e a declaração de imposto de renda. Mas eu não declarava porque eu não vendia muito. Não vai contar para tempo de contribuição. Você vai perder, porque vai ser uma contribuição extemporânea. Então, são vários detalhes que muita gente não sabe e só descobre quando realmente entra com o processo de aposentadoria. Então, é importante a gente ter realmente essas contribuições. Inclusive,
eu tenho assim um quadro para explicar para vocês que essa pessoa tinha 40 anos de contribuição e a aposentadoria foi negado. Mas como que uma pessoa com 40 anos de contribuição pode ter sido negado? É um absurdo, 40 é mais que 30, é mais que 35, então quer dizer, o que aconteceu? Essa pessoa possuía recolhimentos abaixo do salário mínimo, ele tinha 12. E o período como MEI, sem a complementação necessária, ou seja, ele fez uma contribuição de MEI durante 15 anos aí da sua vida. E essas contribuições, aí constava lá, 40 anos de contribuição no total do seu tempo de serviço. Ele não conseguiu se aposentar e chegou aqui não entendendo como é possível ter 40 anos de contribuição e não conseguir aposentadoria por tempo de contribuição. Porque lá no INSS constava que ele tinha direito, tá? Mas por que ele não conseguiu? Porque o MEI, para você aposentar, ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, você é necessário fazer uma complementação. Ou seja, você imprime e paga o DAS normal, que todo mundo tem o aplicativo, para quem é MEI, e aí você precisa fazer uma contribuição, uma GPS ou um carnê de 15% num código específico, que é 1910, e efetuar esse pagamento todo mês junto, concomitante com o seu período MEI. Aí sim, por exemplo, se você teria hoje, uma mulher poderia ter direito à aposentadoria nas regras de transição com 57 anos. Se ela tiver MEI, ela tem que fazer a complementação desse MEI para conseguir ter direito a essa aposentadoria. Caso contrário, só por idade. Aí por idade tudo bem. Embora o MEI, é importante saber que ele dá direito somente à aposentadoria de um salário mínimo. E se você tiver uma bagagem aí do seu CLT e a sua média, por exemplo, for de R$3.000, se você for incluir esse MEI, ele apaga totalmente o restante lá atrás e ele vai te dar direito à aposentadoria de um salário mínimo. Então, por isso que a gente sempre fala, para quem quer aumentar o valor do seu benefício ou manter o histórico do seu CLT, que é um valor maior, precisa realmente fazer a complementação ou fazer um planejamento, ver qual que é a sua melhor aposentadoria. Então, vamos iniciar aqui o primeiro passo, acessando o meu INSS. Aqui, eu coloquei passo a passo, embora o vídeo que eu já tenho gravado, anexo, que eu vou passar para vocês, o que você precisa fazer para entrar no seu INSS, que vai ser no Gov, você vai colocar o www.inss.gov.br ou você coloca no Google meu INSS, ele vai sair já o site lá, você clica e você entra. Dá para entrar pelo Gov também. Aí, você vai ter que baixar um extrato, mas tem 3 tipos de extrato. Qual é o correto para essa finalidade? Você vai entrar no seu INSS, vai baixar em PDF um extrato que é de contribuições e vínculos e remunerações. Extrato CNIS com vínculos e remunerações. É a opção do meio, tá? Tá aqui selecionado em verde escuro aqui. É esse extrato que você vai baixar. Baixou esse extrato? Aí, o que é CNIS? Quando a gente fala CNIS? CNIS é o seu extrato de contribuições, que é Cadastro Nacional de Informações Sociais. E aí, você vai fazer um raio-x desse extrato. Mas o que eu vou olhar, o que eu vou analisar no extrato, tudo tão confuso, bagunçado? Claro que é mesmo, é tudo muito confuso. Mas, espera aí, tem jeito. Aí você vai pegar aqui, ó, no histórico de empregos, você vai olhar histórico por histórico de empregos. Eu vou abrir um extrato aqui, aproveitar nessa parte aqui, que vai ser importante para eu mostrar para vocês o que é... Peraí.
que é mais fácil para vocês entenderem, eu abri no próprio extrato. E tudo isso que eu estou falando, gente, está tudo gravadinho, tanto aqui, ó. Vocês estão vendo o extrato? Não está aparecendo ainda, não. Então, peraí. Acho que agora tá, né? Agora sim. Sim. Tá. Aí o que é que você está falando, que é um monte de coisa. Vamos lá pegar o extrato. Aqui eu pus uma faixinha preta, que é os dados da pessoa, para poder... Eu já deixei selecionadinho esse aqui. Então, o que é que eu falei? O que é indicadores? Como que eu vou saber se o meu extrato tem indicadores? Ou seja, tem divergências que talvez eu tenha que estar consertando, né? Corrigindo junto à Previdência Social. Indicadores, sempre vai estar esse nome, indicadores, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Então, indicadores do lado direito, do meu lado, né, indicadores do lado esquerdo. Então, aqui, você já vai identificar. Então, você vai ver que tem um indicador que ele está assim, sempre abreviado. Então, como que eu vou saber? PDT, nascimento, FI, o que é isso? Aí, nós chega aqui um pouquinho mais embaixo, eu selecionei de verde, então eu já sei onde que tem indicadores. Olha quantas contribuições com indicadores. Aqui, indicadores também que tem divergências. E REC, desindexa. Gente, o que é? Como que eu faço para descobrir isso? Você vai vir aqui na última página, ou penúltima, depende do extrato, né? E aí você vai ver que aqui tem uma legenda com todos os indicadores que tem no seu extrato. Então, aí, como que você vai saber? Aqui, vocês podem ver que aqui tem o PREC menor mínimo, que é o recolhimento abaixo do salário mínimo, e REC independente, que a gente viu agora lá em cima, recolhimentos com indicadores de pendências. Mas quando tem indicadores de pendência, a gente não sabe qual a pendência e não tem como saber. Tem que entrar com processo administrativo, feito aqui, que eu vou explicar nas próximas aulas, explicar como você vai fazer, tendo esse aqui com base, para fazer a correção. Vamos voltar em num outro aqui para vocês verem que, vai ter aqui, Esse aqui tem dois indicadores, tem duas cores, né? Eu já até coloquei aqui para a gente ver, que é o PREC-ST e o PREC menor mínimo. Então, o que é esse... O PREC menor mínimo, vocês já viram que é menor que o salário mínimo. Existe um processo, ou você mesmo, dependendo do ano, que você consegue corrigir esse salário mínimo e pagar essa diferença. Agora, PREC extemporâneo. Então, voltamos lá embaixo para ver o que é esse PREC extemporâneo. Aqui, remuneração informada fora do prazo, passível de comprovação. Você lembra que eu comentei que contribuições, quando você faz, isso pode acontecer até quando é CLT. A empresa fez as contribuições 5 anos depois. Vai causar, realmente, embora o funcionário não pode ser lesado, porque a empresa deixou de pagar ou não, se ela deixou de pagar ou se ela atrasou, o funcionário ele não pode sofrer nenhum dano. Mas o INSS pode pedir o termo de contrato ou o termo de rescisão de contrato. Se a carteira profissional tiver faltando qualquer informação, ele vai solicitar até a folha de registro do período que você trabalhou, coisas que a gente não tem e tem que solicitar na empresa, que muitas vezes a empresa não existe mais e acaba aí causando um certo transtorno. Agora, se você for empresário, aí o bicho pega.
porque aí a gente precisa comprovar com nota fiscal. Então, um exemplo, vamos supor que esse extrato fosse meu, eu não paguei aí 6 meses da minha empresa, eu atrasei o meu INSS. Aí, mas a gente contribui, é meu, mas quem pagou para mim é a empresa. Então, a empresa, ela pagou atrasado o meu INSS por 6 meses. Aí, eu não vou sofrer? Aí eu sofro porque a empresa é minha. É diferente quando é CLT. Então, o que eu vou precisar? Ele vai pedir para mim comprovar a movimentação nesse período. Então, se em 6 meses eu não paguei porque não tive movimento, logo, 6 meses pago atrasado, você vai perder, não vai contar mesmo que você pague. Então, isso é muito importante saber, porque acontece demais, às vezes a empresa passa por dificuldades e a pessoa só deixa para pagar, ela fala, vou pagar quando eu tiver dinheiro, e lá pode ser tarde, você vai pagar e não vai contar com o tempo de contribuição na hora que for concedido a sua aposentadoria. Então, todos esses indicadores é importante a gente identificar. Você abre o extrato e aí você vai pintando eles mesmo, aqui você vai selecionando todos que tivesse nesse período aqui, essa pessoa é individual. Então, se ele não tiver extrato, comprovante de nota fiscal nesse período, ou recibo, ou se ele não declarou imposto de renda, no imposto de renda, essa movimentação nesse ano, ele perde todas essas contribuições, que por fato esse aqui já se aposentou, e ele perdeu uma boa parte do extemporâneo mesmo, porque não foi aceito, porque pagou muito atrasado. Vamos ver se a gente tem outros aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal. IREC desindexa, Jesus, vamos lá embaixo. Aqui, ó. Indica que a contribuição da competência foi desindexada, mas o que é isso? Isso não é um problema, embora o nome pareça que é, mas não é. Isso é quando o INSS, ele simplesmente fez um acerto na sua contribuição. Então, a sua contribuição foi feita em atraso, mas ele fez um acerto porque era um valor maior e ele colocou pelo valor inicial, ou seja, ele fez uma alteração só dele. Então, quando você vê esse tipo de nomenclatura que está lá em cima, indica que é o IREC desindexa, você não precisa se preocupar. Então, tem indicadores que eu não preciso me preocupar? Tem. Só que ele coloca tudo que foi feito, se ele fizer acerto confirmado pelo INSS. Aqui tem uma sigla. Então, aonde tiver essa sigla, quer dizer que o INSS já confirmou, já foi confirmado, ou seja, eram vínculos que ele estava em extemporâneo e eu fiz essa correção antes de dar entrada na aposentadoria. Então, aqui ele coloca que ele corrigiu o período. Então, no extrato, onde tiver esse símbolo aqui, é que foi corrigido. Bom, basicamente, o primeiro passo é esse. Parece, muitas vezes, bobo, gente, mas vocês não têm noção como isso faz perder dinheiro, porque quando a gente dá entrada na aposentadoria, quando o escritório que vem para uma pessoa chega, a gente faz tudo isso, corrige tudo antes. Para a hora que a aposentadoria for concedida de forma correta. Por quê? Mas eu corrijo na hora. Ou se sai errado, eu entro com recurso. Pode? Pode. Um recurso hoje, no INSS, está administrativo, extrajudicial, que é aquele que você não vai, talvez, se você mesmo fizer, não vai pagar um profissional para fazer, vai levar mais ou menos de 3 a 4 anos para ser concedido, porque para ser analisado, na verdade. Ele vai ser, concedido ou não, depende de que analisar, mas para analisar está levando esse tempo.
Isso já faz bastante tempo. Então, imagina, um benefício concedido errado, aí você entra com o recurso, esse recurso vai sair quando? Lembrando que, muitas vezes, e eu digo que até a maioria, quando é concedida a aposentadoria, é no momento que a pessoa mais precisa. E daquele valor, e você não ter esse valor correto na mão, é frustrante. Então, é muito importante que todas façam essa verificação para deixar o extrato certinho. Feito tudo isso, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como entrar, que cada tipo de problema é um tipo de acerto. E aí eu vou passar com vídeos para vocês também, para mostrar como faz esses acertos, você mesma, você entrando, você anexando, o que você precisa anexar, o que você precisa fazer para poder estar corrigindo problemas junto à Previdência Social. Ok? Eu falei, agora deixa eu perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Eu passei, assim, que eu acredito que eu passei esse vídeo, assim, deu certinho nos 30 minutos. Pode falar, meninas, se tiverem alguma dúvida para perguntar para a Mari. Aproveita. Acho que aqui todo mundo já sabe. Acho que não tem ninguém tem dúvida, não. Já está todo mundo com o extrato tudo corrigido. Ah, não, eu não. Então, Eliana que falou, né, Eliana? Essa informação do extrato, que tinha essas divergências aí. Eu tenho várias dúvidas, mas aí depois a gente conversa. Depois eu vou mandar uma mensagem para você. Eu tenho bastante dúvida nessa parte, porque eu pago o MEI, e aí eu tenho a contribuição, nem sei como é que tá. Na verdade, já era para eu ter visto antes, mas eu tenho que ver urgente, né? Vou fazer 50 semana que vem, e é uma preocupação que a gente tem, né? Sim, até mesmo porque eu acredito que você deva ter um período de CLT. Sim, eu tenho. Então, e esse período de CLT, você deve ter uma média, que a gente chama assim, média de aposentadoria precoce, que você não tem direito ainda, mas você já tem uma média. Essa média, se dependendo o tipo de contribuição que você fizer daí para frente, pode te prejudicar ou não. E como que a gente vai saber? Serve para todo mundo a mesma regra? Não. Para um pode prejudicar o salário mínimo, uma contribuição de salário mínimo, e o outro não. Então, depende muito da idade, do tempo já contribuído, esse período contributivo que você tem aí do passado vai determinar o seu futuro, qual a melhor contribuição. Então, ver a primeiro passo que ninguém faz, tá? Porque realmente passa batido, a pessoa às vezes nem fala, o que é isso? Não sei, pronto, acabou. Mas não, isso aqui é a primeira coisa que tem que resolver. Quem tiver indicadores tem que resolver antes de chegar à sua aposentadoria, para você não perder dinheiro ou até para não demorar, né? Tá bom, entendi. Obrigada, viu? Nada. Mas depois eu mando uma mensagem para você. Fica à vontade, estarei à disposição. Mas alguém tem alguma dúvida? Aproveita, eu gosto de falar de previdência, então eu vou falar o que você perguntar. Patrícia, você não tinha uma pergunta? E não, eu até por coincidência, na semana passada, eu até acessei o extrato para ver. E aí é bem confuso, né? A gente que não tem o conhecimento, é bem confuso, porque fala de 30 anos, 27 anos, e eu não tinha esse conhecimento. Eu pago o MEI, o DAS todo mês, mas eu não pago essa diferença que você comentou do carnê. Então, assim, tanto o tempo de contribuição que eu faço, eu não pago. Então, não conta, né? Esse período que eu paguei não está contando. Eu achava que contava, mas não está. Para aposentar, vamos supor que o seu histórico, o seu perfil, você tenha direito a aposentar-se com 57 anos de idade, nas regras de transição que nós temos. Mas você fez o MEI, esse período do MEI, para você conseguir, você tem que fazer a complementação. Se você não fez, ainda assim há a possibilidade de você fazer
no ato da entrada da aposentadoria. Só que aí, nesse caso, não faz por conta. É um processo via meu INSS que a gente vai solicitar para o INSS, ou até no ato da aposentadoria, quando já passou, não tem, já está em cima da aposentadoria, aí não tem jeito. Então, a gente faz esse processo junto com a aposentadoria, pede para o próprio INSS gerar um boleto dessa diferença. Eu tenho um recentemente que eu fiz, eram 7 anos, e pedi quase 7 anos e gerou 4 mil e pouco essa pessoa pagou para aposentar antes por tempo de contribuição. Se ele não pagasse, ele iria sim se aposentar, mas só depois por idade. Ou seja, ele se aposentou com 60 anos, ele teria que esperar 65. Então, ele ia perder 5 anos aí, sendo que você já pode estar recebendo, né, a partir dos 60, por que você vai esperar 65? Então, compensou ele pagar esses 4.700, 600 e pouco? Compensou. Nossa, muito importante, foi muito esclarecedor, né, e como a gente não tem conhecimento, né, não tem muito, não. E são coisas simples, que você fazendo isso, identificando que há erros, e se é um erro, ou se é realmente algo que o INSS fez de correção lá, isso, você sabendo o que tem, identificando, você já vai resolvendo isso. E não deixa para a última hora, né? Não deixa para a última hora. Porque, às vezes, essa última hora é uma hora que você está correndo, é uma hora que você tem outras preocupações. Exatamente. Né? E você saber que você deixou tudo certinho para sua aposentadoria, é até gostoso, né? Você saber que tá tudo certinho. Sim, com certeza. Nossa, muito esclarecedor. Foi muito excelente aula, assim. Foi muito bom, feliz. Né? E foi assim, casou direitinho, né? Porque eu vi sobre o tema e já tinha visto sobre o extrato. Então, assim, é bom para a gente ter esse conhecimento. Assim, todas nós precisamos, importante mesmo. Com certeza. Obrigada. Imagina, Patrícia. Vai ser um prazer, se vocês precisarem, pode entrar em contato. Com certeza, vou precisar sim. Mais alguém? Mais ninguém? Mais ninguém? Todo mundo já sabe aqui qual tipo de aposentadoria quando vai se aposentar e qual regra que vai pegar? Todo mundo já sabe as regras da aposentadoria? Não. Não. Eu até no extrato tinha, acho que 2 ou 3 modelos lá, né? Mas eu não, como não tenho esse conhecimento, eu fiquei assim, não sabia o que fazer. Mas não sei, não. Então, realmente, após a reforma, em novembro de 2019, que foi a emenda 103, ela simplesmente deixou o INSS, as contribuições, tudo bagunçada. Para quem é leigo, para quem não sabe, fica confuso, porque lá tem sim, não, sim, mas você não sabe se esse sim é porque vai dar, porque às vezes está sim, mas não, porque tem outra regra que não bate. Por exemplo, eu tenho 60 anos, então eu não tenho direito à aposentadoria, mas eu tenho 15 anos de contribuição, então ela vai estar assim, tempo de contribuição, sim, idade, não. Tem gente que fica confusa, embora esteja nas listas, na coluna correta, mas fica confuso esse sim, não. Muita gente procura aqui e fala, gente, eu não sei qual é a minha aposentadoria, porque ficou realmente... Foram vários tipos de aposentadoria, então ficou confuso aí para a gente saber qual que é a próxima, a mais próxima, né? Aquele que a gente realmente tem direito. E lá fala e nesse extrato que eu vi, falava da reforma também, então aí você fica mais confuso, né? A gente que é leiga não sabe identificar. Sim, exatamente. E eu tenho bastante tempo de contribuição de CLT, então... com o tempo, foi você que falou eu não sei, quem vai fazer 50 anos? Não, foi a Eliana. Tá. Foi a Eliana. Então, porque dependendo da idade que você tem, 57 anos, hoje, a mulher consegue se aposentar em uma das regras de transição. Aí você precisa ter direito, você tem que ter 57 anos
e mais o tempo de contribuição. Então, se você tem 30 anos de contribuição e mais a idade, você é passivo de aposentadoria nas regras de transição. Eu tenho 55, então falta 2. Faltam 2. Aí, dependendo do tempo que você tem, às vezes... teria que analisar, né? Teria que analisar. De repente, você está dentro da regra de transição para 57 anos. Pode ser, né? Tá bom. Então, tudo isso tem que ser observado. Tá, obrigada. Imagina. E é mais comum a pessoa estar dentro da regra para aposentar, ou é menos comum? Geralmente, os casos que você pega das mulheres. Mais comum, porque geralmente pessoas da minha idade, vamos dizer assim, de 50 anos para cima, então tem gente de 50 anos que já tinha 25 anos de contribuição. Então, na mudança da regra de transição, que foi em 2019. Então, essa pessoa, ela já passa a ter direito a algumas regras de transição. E quem tinha 28 anos de contribuição, teve a possibilidade de se aposentar com 50% do tempo que faltava, ou seja, para os 30 anos, com 31 anos, mulher, conseguia se aposentar. Então, aí depois tem a regra de transição de 100, que vai aumentando. Então, nós temos muita gente que pegou a regra de transição, tanto homem como mulher. Quem não pegou? Quem tinha menos de 20 anos de contribuição. Então, ele não vai pegar essa regra de transição, ele vai pegar a aposentadoria por idade. Aí, para essas pessoas, o que vale a pena? Analisar, não, porque a gente já sabe que não vai aposentar antes. Então, como a gente já sabe, vai aposentar com 65 anos, homem, e ele está com 30 anos de contribuição, avaliar o tempo que falta para chegar à idade, se compensa ele aumentar ou ele continuar pagando o que está pagando. E mais, vamos supor, tem empreendedora que ele, às vezes, até tem empresa, mas não está no nome dela, e ela está por fora de tudo. Então, mas ela quer contribuir. Para essas pessoas, até se vocês souberem, isso é totalmente ilícito e quase ninguém sabe. Dependendo do valor que você vai aposentar, compensa você pagar uma contribuição a cada 6 meses, mas tem uma regra toda, eu estou resumindo aqui, tá? Uma contribuição a cada 6 meses até a data da aposentadoria, em vez de pagar todos os meses. Mas quando isso é bom? Eu tenho 15 anos de contribuição, mas eu não tenho 62 anos ainda. Então, eu tenho, vamos supor, tenho 50 anos e 15 anos de contribuição. Eu tenho direito à aposentadoria por idade? Tenho, mas não tenho a idade. Então, 50 para 62, faltam 12 anos. Mas esses 12 anos eu preciso pagar todo dia? E isso, quando não é empresário, não é nada, é facultativo, tá? Eu posso pagar todo mês? Pode. Vou receber mais que um salário mínimo? Não, se você paga sobre um salário mínimo, vai receber um salário mínimo. Se a sua média é de um salário mínimo, aí eu vou fazer, mas então, se é um salário mínimo, o que eu posso fazer para melhorar? Você faz uma contribuição a cada 6 meses até chegar os 62 anos e vai receber só um salário mínimo mesmo, ou seja, se você, em vez de você pagar 12 anos de contribuição de R$178, que é hoje, tá, sobre um salário mínimo, você vai pagar só 2 por ano, ou seja, são 7, você vai pagar 14, quer dizer, são 12, você vai pagar 24 contribuições no decorrer do período. E aí você tem qualidade segurado, auxílio-doença, auxílio-acidente, maternidade, todos, sem exceção, todos os direitos do que o INSS, direito a todos os benefícios que o INSS oferece, inclusive pensão por morte. Tipo, se você falecer, você passa a pensão para o seu cônjuge. Nossa, bem interessante mesmo, hein? Muito. E são vários detalhes, né, que faz toda a diferença quando a gente tem uma noção, até para tomar decisão, porque veja bem, para essas pessoas informais, mas quer contribuir, uma dona de casa, por exemplo,
que não quer, não tem vínculo nenhum, ou não quer ter, ela pode fazer isso, mas é a única pessoa que pode fazer isso é quem não tem vínculo empregatício. Não pode no CLT, não pode no empresário, não pode no MEI, só pode quem faz contribuição facultativa, ela é para quem não tem profissão, assim, não quer nenhum vínculo empregatício, mas quer contribuir. Ah, tá. Ah, entendi. Para quem às vezes a pessoa não sabe, muita gente não sabe disso. Sim, não sabe, muita gente não sabe. Eu tenho uma empresa com 4 sócios. Uma das sócias saiu do contrato social para fazer esse tipo de contribuição, para ela não ter que pagar, porque ela falou, eu não vou pagar mais com salário mínimo, eu vou pagar um salário pro resto da minha vida. E aí, quando ela teve esse planejamento, ela saiu do quadro societário, ela vai continuar tendo do mesmo jeito que o marido dela também está no quadro societário, ela saiu, passou a parte que ela tinha direito para ele, para fazer essa contribuição a cada 6 meses. Então, ela vai fazer essa contribuição, vai ter todos os direitos, e essa foi a escolha dela. Para ela não é necessário ela estar à frente da empresa, coisa que eu já não poderia fazer isso, porque eu estou à frente da empresa e quero estar, então eu preciso pagar mês a mês. Sim, muito interessante isso. Gostei. Olha, Mari, muito boa a sua aula mesmo. Acho que, assim, né, quando eu vi, eu falei, gente, a Mari, você precisa dar uma aula, né, para o pessoal do clube, que o seu conteúdo, eu acredito ser muito bom, e praticamente ninguém sabe esses assuntos. Então, acho assim, foi super válido, e teremos mais 2 aulas, então vamos ter bastante conteúdo aí dado pela Mari, hein? Não vamos perder, porque também tem um presente aí, hein? Tem sim. Para quem assistir todas as aulas, vai ter um sorteio, né, de um serviço da Mari. Exatamente, é completo com valor para você saber se vale a pena você aumentar ou não, porque nós temos métricas, cálculos que mostram, né, se compensa você aumentar ou não. Aí você diz, como que eu posso te apresentar? Como que você sabe se compensa ou não? A gente coloca o comparativo com investimento. Então, quando a gente coloca o valor que você vai investir no INSS paralelo ali com o investimento, aí na hora você já fala, nossa, não vou pagar o INSS nesse valor, eu vou investir o dinheiro em qualquer outra coisa. Então, é muito interessante você ter essa métrica. E é esse que a gente vai proporcionar para quem, no sorteio, para quem participar das 3 aulas. E perguntem, gente, aproveita, eu estou aqui para isso. O Mari, tem uma moça que acho que ficou aguardando no link, ela acabou de me mandar mensagem, mas agora nem adianta, né? Acho que ela já saiu. Então desculpa, porque para mim não piscou aqui, eu tô aqui, tudo aberto. Ah, tá. Não, mas fique em paz. Puxa vida. Mas fala para ela que ela está incluída, então, na próxima aula, no sorteio, tadinha. É verdade, vou falar. Não, mas ótimo, maravilhoso. Agora eu queria... Mari, você pode registrar uma foto nossa aqui? Posso. Tá. Ô, meninas, vocês podem... Isso, assim que eu gosto, que aparece. Peraí, primeiro eu tenho que pôr o dedo aqui. A Beli, você consegue abrir? Oi. Beli, você consegue abrir a câmera? Peraí, eu vou abrindo aqui, peraí. Todo mundo tirou o óculos, vocês viram? Deixa eu descompartilhar. Bom, aí eu vou falar o 2, 3 e já, e a gente sorri aí para Mari, tá bom? Posso fazer? 1, 2, 3 e já. Tirei várias aqui. Aí você tirou na pose, né? Vai, então, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e já. Já foi.
Obrigada, viu, gente? Obrigada, Ó, viu? até Obrigado, a próxima gente. segunda, hein? Boa Deixa eu semana. falar uma coisa para vocês. Quinta-feira, todas vocês, acho que vocês viram que eu fiz uma enquete, vai ter uma aula bônus sobre Instagram também, tá? Então, é uma aula fora, a gente tem toda segunda, mas vai ter uma aula a mais de uma pessoa sobre Instagram, sobre o digital. Então, vai ser às 7h30 também, então, quem quiser, vai ser essa semana, não percam também, tá? E aí, segunda que vem, a gente está com a Mari de novo. Eu vou assistir. Isso mesmo. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Obrigada a todas, gente. Até mais.